Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo da série Leituras Literárias, trago para vocês as minhas impressões de leitura sobre essa obra, Quando Minha Estante Foi Compartilhada, escrita pela Graziele Lima. Fiquem ligados, eu espero que vocês gostem. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar em relação ao livro da Graziele, Quando Minha Estante Foi Compartilhada, diz respeito à própria materialidade do livro. Tá? Esse livro aqui, como vocês podem ver, né, ele foi editado pelo Arrebol Coletivo, que é uma editora douradense que já tem quase 10 anos de mercado. O Arrebol nasceu em 2013 e traz entre as suas propostas de trabalho a confecção de livros artesanais. Caso do livro que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo, que é Quando Minha Estante Foi Compartilhada. Essa ideia do livro artesanal é sensacional, porque na minha leitura e na minha concepção, ela é uma ideia intimista. A gente que tem um texto como esse aqui nas nossas mãos, nos mancomunamos de uma forma diferente com a editora e com o autor. A gente forma uma tríade que não é só aqui a experiência da leitura da obra nos oferece. É uma sensação muito rara de que o livro que foi feito artesanalmente para você, ele é seu. Não única e exclusivamente porque você comprou esse livro, mas porque ele foi feito para você. Ele foi feito intencionalmente para você. Esse contexto humaniza a ideia de leitura, humaniza a ideia de literatura, que parece que está meio esquecida nesse universo do e-book e das plataformas digitais. Então, essa proposta do Arrebol, ela é uma proposta muito rara, né? E ela resgata aquele contato de humanização por esse composto que vai se dar entre as mãos do autor, do editor e da pessoa que lê o texto literário. Segundo ponto, por que falar deste livro? Mais do que definir se o texto da Graziele é um texto autobiográfico ou se tratam de crônicas, me interessa trazer a você o fato de que o livro é um livro de sensações, né? O texto ele conta e apresenta muitos detalhes sobre a relação da Graziele com a leitura e sobre como essa relação se transmutou quando ela passou a dividir essa experiência com os filhos, um menino e uma menina. Então, de uma certa forma, o livro da Graziele é também um livro dos abraços, que lembra um pouco a obra do Eduardo Galeano, quando ele explica sobre a função da arte e quando ele narra sobre o menino que emudece diante da beleza do mar. O que nos emudece aqui, né, nessa obra, é exatamente a beleza do amor que a Graziele apresenta pela leitura, pela literatura e também a beleza do amor que ela apresenta em relação aos seus filhos. É um silêncio muito bem-vindo, né, que essa obra nos traz, principalmente na sociedade ruidosa em que nós vivemos, e é um momento em que você encontra contemplação, né? É algo extremamente necessário nos dias de hoje, onde percebe-se a clara necessidade das pessoas não pararem por nada, né? Mesmo diante de sofrimentos. Então, esse texto da Graziele é um convite a que a gente pare um pouco e pense sobre o significado e o sentido das coisas. Terceiro ponto. Não é porque é um texto contemplativo que esse texto não é provocativo. E por que eu estou dizendo isso? A Graziele, ela, na escrita, volta e meia nos convida a pensar algumas coisas, e entre as coisas que ela nos convida a pensar, eu não pude deixar de me refletir sobre uma fala do Antônio Cândido, principalmente em relação ao direito à literatura. É o que ela vai nos mostrar no último texto intitulado Quem tem direito à literatura? Nas páginas desse último texto, ela brinca muito seriamente, trazendo verdades que muitos de nós preferem ocultar, trazendo verdades que muitos de nós preferem silenciar, trazendo verdades que muitos de nós preferem omitir. Entre elas, o fato de que a literatura, assim como as artes, constituem em si um direito de todas as pessoas, mas devido às más condições de distribuição de renda, devido à precariedade nas condições de ensino e aprendizagem, devido à injustiça social, entre outros fatores, muitas pessoas acabam furtadas desse direito
né, e furtadas do direito à fabulação, ou seja, da capacidade de imaginar. E mais, o texto permite que a gente fique se perguntando o motivo pelo qual a literatura e as humanidades em geral, filosofia, história, geografia, né, a sociologia, assim como outras áreas representadas aí pelas artes, constituem algo que deve ser espoliado, em algo que deve ser furtado das pessoas, em algo que deve ser roubado. E a resposta a essa pergunta vem junto com um travo amargo na garganta de quem está lendo o texto da Grazielli, principalmente quando entendemos que a função de fazer as pessoas sonharem que podem ser mais do que o papel que foi relegado a elas pelo status quo constitui-se numa ameaça, e é por isso que elas devem ser expoliadas desse direito, para que elas não possam sonhar. Então, né, dentro desse contexto, não surpreende que os livros sejam roubados para que as pessoas não sejam capazes de refletir, não surpreende que a literatura seja roubada para que as pessoas não sejam capazes de sonhar, não surpreende que a capacidade de fabulação seja espoliada das pessoas para que elas se contentem efetivamente com as migalhas que caem da mesa de uma elite ignorante, né? E que desmerece, né, o ato revolucionário, né, de ler. E eu vou mais longe ainda. Eu acredito que em algum momento não é nem a questão de que essa elite seja assim tão ignorante, ela consegue articular coisas no sentido de fazer com que os sujeitos percam o contato com a leitura, percam o contato com essa capacidade de fabulação, percam essa dimensão revolucionária, porque assim fica mais fácil de controlá-los e de manobrá-los. Eu acho que não tem nada melhor do que encerrar esse vídeo lendo a provocação final que a Grazielli faz, né? Esta jovem professora de literatura, mediadora de clubes de leitura, mãe, né? E que nos deixa como palavras finais estas que eu vou ler para vocês. Foi só depois de adulta que descobri que o livro e a leitura também são um direito. Que o acesso ao livro, seja ele por meio da biblioteca pública ou privada, seja ele por meio da escola, é algo que todos deveriam ter. Por isso, o livro e a literatura estão entre minhas prioridades no que concerne à educação dos meus filhos. Quero que eles tenham contato com os livros e que guardem memórias da infância rodeadas por contação de histórias, momentos de leituras e encontros com narrativas inesquecíveis. Quero que eles se recordem da infância cheia de encantamento e magia que os livros proporcionam. Que eles se lembrem do dia que saímos para ouvir histórias na feira, no shopping ou dos passeios entre as estantes das livrarias. É inegável que para se tornar um leitor é preciso acesso aos livros. Entretanto, ter uma casa cheia de livros não significa construir leitores futuros. Não adianta comprar livros e mais livros e não envolver as crianças com as histórias. Não criar entre elas e o livro um vínculo do qual elas se lembrarão no futuro. Por vezes, somos levados a acreditar que a arte não é um direito nosso, que ela é destinada apenas a um grupo seleto, que nós, a massa, cabe apenas a fome de alimento, a sede de bebida. E esquecemos que somos seres também formados pelas histórias que nos contam, pelas músicas que nos embalam, pelas artes que nos representam a nós e aos outros, que também temos fome e sede de poesia. E assim, pensando ora na minha infância e no papel que a leitura teve nela, ora pensando na infância dos meus pequenos, que crescem cercados de livros, segui meu caminho pelas ruas cheias de ipês floridos da minha cidade. E ao contemplar aquele colorido, desejava que o menino que contemplava as estantes da livraria tivesse a vida semeada pelas histórias que os livros nos contam, que ele crescesse cheio de sonhos e de oportunidades. Desejava que ele tivesse seus direitos supridos, o acesso ao alimento e à arte. Isto são direitos fundamentais que nós não podemos permitir sejam usurpados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica a dica, quando a minha estante foi compartilhada, curtam o canal, toquem no sininho, fiquem ligados. Monólogos foi feito para que vocês apreciem sem moderação.